Olá, sejam bem-vindos ao Viva Saúde, um programa que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde e bem-estar. No programa de hoje vamos falar sobre aquela que tem sido chamada a doença silenciosa do século XXI, ou seja, a diabetes. Fica a saber mais sobre esta patologia na reportagem que se segue e depois acompanhe o debate com o especialista. Existem cerca de 200 milhões de diabéticos em todo o mundo e este número promete aumentar. De acordo com a Federação Internacional da Diabetes, em 2030, 1 em cada 10 adultos será diagnosticado com esta doença. Os maus hábitos alimentares, o excesso de tabaco e de álcool e o sedentarismo são apontados como as causas deste problema e em África quase 10% da população corre o risco de ser afetada. A diabetes é uma disfunção que incide sobre a forma como o corpo humano recebe energia, atinge pessoas de todas as idades e sexos e caracteriza-se pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, fenómeno ao qual se chama hiperglicemia. Existem vários tipos de diabetes, mas a maioria dos doentes sofre da chamada diabetes tipo 2, ou seja, têm uma predisposição genética, normalmente com familiares próximos que são diabéticos, o que, associado a estilos de vida pouco saudáveis, despoleta a doença. Além disso, se existir tensão arterial alta ou colesterol elevado, também há mais probabilidade de sofrer de diabetes tipo 2. O tratamento desta forma de diabetes é normalmente a junção de uma dieta equilibrada, exercício físico e medicação oral. Pode ainda necessitar-se da injeção de insulina no corpo, que diminui os níveis de açúcar no sangue. Além da diabetes tipo 2, existem a diabetes gestacional, que surge durante a gravidez, e a diabetes de tipo 1, que normalmente afeta as crianças e que é o tipo mais raro desta doença. Os sintomas da diabetes vão desde a sede intensa até à visão turva e nem todos são fáceis de detectar. Esta é, afinal, uma doença silenciosa e estima-se que mais de metade dos portadores não saibam que estão doentes. Mas se for ignorado, o açúcar elevado no organismo vai provocar os seus estragos, mesmo sem se dar por isso. Entre as consequências estão complicações cardiovasculares, cegueira e até risco de amputação de membros. A diabetes já é uma das principais causas de morte em Angola, porque a maioria das pessoas não vai ao hospital a tempo. No entanto, quando a diabetes é controlada, permite uma vida longa e ativa. Os diabéticos podem ter uma vida normal desde que tenham um estilo de vida saudável e detetem a doença atempadamente. Hoje temos connosco o Dr. Anselmo Castela, especialista em endocrinologia. Obrigado, Dr. Anselmo. O que é diabetes e o que causa a doença? A diabetes é uma doença crónica que resulta do excesso, portanto, consiste no aumento de açúcar no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia, e que vai resultar de um defeito na ação de uma glândula, que é o pâncreas, que vai produzir pouca hormona, que é a insulina, ou então essa insulina ter dificuldade de atuar. Ou também pode resultar do defeito das duas. Portanto, é uma má produção ou pouca produção de insulina e, por outro lado, essa insulina, a pouca insulina que é produzida, não consegue atuar devidamente. E essa situação vai levar a que haja aumento de circulação de açúcar no sangue, que não é utilizado como fonte de energia pelos tecidos. Essa doença tem cura ou é uma doença crónica? É uma doença crónica. Portanto, nós gostaríamos de dizer que, ou de dar a notícia de que a diabetes seria curável, mas infelizmente não podemos dizer, mas é uma doença que é passível de controle, portanto, pode ser controlada se utilizarmos medidas adequadas, seja da alimentação, seja da atividade física e, em alguns casos, ou na maior parte dos casos, é preciso também fazer alguma medicação, seja comprimidos ou insulina, para podermos controlar a doença. Mas, por enquanto, ainda não temos cura da doença. Há vários tipos de diabetes, certo? Sim. Quais são e como se distinguem? Quando nós falamos da diabetes, podemos considerar genericamente 4 tipos. Temos um tipo que nós chamamos de diabetes tipo 1, que é aquela que é mais frequente nas crianças e nos jovens e que resulta da falta de insulina, quer dizer que não há insulina para poder ser utilizada. E nesses casos
é imprescindível que se dê insulina à criança ou ao jovem, sob pena de ele estar em risco de vida. Essa é diabetes tipo 1, que corresponde a cerca de 5 a 10% da população que tenha diabetes, ou das pessoas que tenham diabetes. O outro tipo a seguir, é da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é aquela que é mais frequente nos adultos, e que a maior parte das vezes não conseguimos detectá-la mais cedo, por vezes até a partir de uma complicação, um primeiro infarto, portanto, quando se tem um ataque cardíaco, ou então num primeiro acidente vascular cerebral ou uma trombose, é que nós conseguimos detectar, ou porque temos uma ferida que não cicatriza, que fica algum tempo e não cicatriza. Nesses casos, como a sintomatologia é pouca, temos mais dificuldade em conseguir fazer a detecção da doença. Leva mais tempo e é aquela para a qual devemos estar mais atentos e é que é mais frequente. Cerca de 90% a 95% das pessoas com diabetes. E há outro tipo que é mais raro, que é aquele que resulta, por exemplo, quando há algum acidente e o pâncreas, que essa glândula, se for afetada, precisamos de administrar insulina, pode ser até de forma transitória, se conseguir recuperar, ou se fizer alguma medicação para uma outra doença ou alguma infecção que leve ao atingimento do pâncreas, pode ser necessário fazer alguma terapêutica para efetivamente suprir o defeito que o pâncreas vai ter. Nesses casos, geralmente é necessário fazer insulina. Mas é uma situação que não é das mais frequentes. E o último caso é a diabetes que ocorre por altura da gravidez, que nós chamamos de diabetes gestacional. Temos uma mulher que é engravida, não era diabética e durante a gravidez é detectada essa situação de aumento de açúcar e que deve ser controlado sob o risco, pode pôr em risco a própria mulher e a criança. Diga-me uma coisa, a pessoa que já começa a ter sintomas da doença, o que deve fazer logo à partida? É importante primeiro saber que tipo de sintomas. Portanto, eu há pouco disse que na diabetes tipo 2, por vezes não temos sintomas, mas, por exemplo, na diabetes tipo 1, há sintomas, porque não há insulina disponível para poder ser utilizada. Nesses casos, o que acontece é que temos um jovem, ou no caso de haver sintomatologia no adulto, a situação é idêntica, que começa com muita sede, portanto, bebe muita água, urina bastante, e por vezes há situações até que começa a perder peso, mesmo nas pessoas com diabetes tipo 2, que são, por exemplo, tiverem excesso de peso ou obesidade, por vezes já nesta fase uma perda de peso e um aumento do apetite. E nesses casos, essa sintomatologia, quando existe, deve-nos chamar a atenção ou fazer com que pensar em que pode ser uma situação de diabetes. E a primeira coisa que deve fazer é efetivamente recorrer a um profissional de saúde para efetivamente podermos confirmar essa situação para saber se tem o diabetes ou não, para começar a fazer um tratamento que seja adequado. E no caso dessa pessoa ir então ao médico e efetivar-se a doença, que tipo de alimentação o doente deve ter, que alimentos evitar e que alimentos consumir mais? Quando nós falamos de diabetes, estamos a falar do excesso de açúcar no sangue. Quer dizer que o cuidado deve ser, sobretudo, com as principais fontes de açúcar, que serão, por exemplo, o arroz, a massa, a batata, o pão, portanto, todos aqueles produtos que tenham, de outra forma, na sua composição, açúcar. Quando falamos das frutas, também pode ter algum componente de açúcar. Por exemplo, doutor? Qualquer tipo de fruta. Porque a maior parte da fruta vai, de uma ou de outra forma, depois transformar-se em açúcar. Não é que não devamos comer, mas deve ser comida sempre com alguma ponderação, com alguma medida, com algum cuidado. Portanto, quando eu digo que as principais fontes de açúcar são estas, não quer dizer que serão os alimentos a evitar. São os alimentos que devem ser comidos, mas com algum controle para evitar que haja um excesso de açúcar. Porque o que vai acontecer é que, se houver excesso desses alimentos,
não haverá insulina suficiente, porque o organismo está a produzir pouca, ou mesmo que haja, o organismo não está capaz de utilizar esse açúcar que está a circular no sangue e acaba por depois destruir ou estragar as várias estruturas, seja, por exemplo, os vasos sanguíneos, sejam os nervos ou órgãos, por exemplo, a nível dos olhos, o próprio coração. Portanto, há estruturas que podem ser afetadas com este excesso de açúcar no sangue. Portanto, é importante tomar algum cuidado. Portanto, evitar, sim, no sentido de que deve haver uma moderação no consumo. Não é a fase de proibir. Porque, por exemplo, nós, quando estamos a falar de jovens, algum jovem com diabetes, está numa fase em que está em desenvolvimento. Claro que precisa de uma fonte de energia. Uma fonte de energia são fundamentalmente os hidratos de carbono. Não vamos aconselhar que o consuma, por exemplo, mais gordura. Portanto, as principais fontes vão ser dos hidratos de carbono. O que vamos dizer, o que nós vamos negociar com o jovem é no sentido de que deve comer, mas com moderação, distribuído ao longo do dia e, se possível, fazer algum gasto. Doutor, estávamos há bocado a falar de um assunto muito pertinente, que é a gravidez. Na gravidez, o doutor disse que a mulher pode desenvolver o diabetes. Esse diabetes é diferente, essa doença diabetes é diferente do que a diabetes normal? Efetivamente, em termos de manifestação, é igual. Mas em termos daquilo que provoca essa diabetes, é diferente. E também o que vem a seguir, depois da gravidez, é diferente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, na realidade, o que nós vamos detectar é o açúcar aumentado durante a gravidez numa mulher que antes não tinha diabetes. Portanto, isto é que nós consideramos diabetes gestacional. Porque senão é uma diabética que engravida, que é uma situação diferente que temos que distinguir. Sim. Aí as medidas são diferentes. Agora, quando é uma diabetes que é detectada apenas por altura da gravidez, a sintomatologia pode ser igual se a existir, porque às vezes não existe. Por isso é que durante a gravidez há uma altura entre a 24ª semana e a 28ª semana, deve ser feito sempre um teste que nos leva a decidir se esta mulher tem diabetes ou não. Isso é importante, esse teste que nós fazemos. Por quê? Porque isso nos vai ajudar a tomar uma atitude diferente. Portanto, é uma diabetes diferente porque só se manifesta por altura da gravidez, por causa de alterações hormonais que ocorrem neste período, que são algumas hormonas que são produzidas pela placenta. E depois do parto, habitualmente a situação está resolvida. Tanto é assim que muitas mulheres que têm diabetes gestacional e que fazem altas doses, eu já vi mulheres a fazer, por exemplo, 200 unidades de insulina, após o parto, fazem 0 unidades. Ou seja, para ser o assunto esclarecido, a diabetes durante a gestação, que só existe durante a gestação, após a gravidez passa? Habitualmente passa, mas há uma situação que nós recomendamos, é a chamada reclassificação da diabetes. 6 semanas após o parto, deve ser feito sempre um teste, o mesmo teste que fizemos às 24 semanas durante a gravidez, repetimos por altura das 6 semanas após o parto, e esse que nos vai ajudar a dizer se há uma possibilidade desta mulher vir a ter diabetes ou não. Porque há mulheres que, depois da gravidez, uma percentagem não é muito grande, que pode vir a ter diabetes. E, sobretudo, se houver já história familiar de diabetes, nesses casos temos que seguir com mais cuidado. Doutor, mas, geralmente, depois do parto, há o problema resolvido e deve ser reclassificado a 6ª semana. E a mulher que já tem diabetes e que, portanto, na gravidez continua a ter, essa mulher pode passar a doença para o filho e, no caso de passar, como fazer, qual é o tratamento para isso não acontecer? A nossa preocupação com a mulher que tem diabetes e que engravida é, sobretudo, o melhor controlo, porque pode haver, mais do que haver a diabetes na criança, pode haver o risco de hipoglicemia, portanto, baixa de açúcar, no pós-parto. Portanto, logo que a criança nasce, pode haver baixo de açúcar. Portanto, é importante fazer o controle. Mas, de facto, pode acontecer, não por transmissão